Sejam bem-vindos ao Cápsula Cast. Hoje o Cápsula Cast sobre importação. Mas não é um tema que me interessa, é um tema que eu não penso em importar. Mais do que pensar na importação é como dá para se empreender nessa área e como alguém se desenvolve nesta carreira como um facilitador de importação, cria uma empresa, começa pequeno, aumenta a quantidade de colaboradores, vai para um ambiente maior e passa a ser uma referência de empreendedorismo nessa área. Tem gente maior do que ele no mercado? Certamente tem. Só que, comparando-se com o começo e a chegada até aqui, a gente pode dizer que Rodrigo Giraldelli tem essa história. Antes da vinheta, eu quero cumprimentá-lo e dizer seja bem-vindo ao Cápsula Cast, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, mas só espero agregar aí valor, conhecimento para você e para a nossa audiência. Ok, está no ar o Cápsula Cast. Muito bem, está no ar o Cápsula Cast. Você já sabe os nossos encontros aqui sempre com um conteúdo que possa trazer para você a possibilidade de destravar em alguma área da sua vida. E hoje, destravar importação ou empreendedorismo. Eu quero até me conter na apresentação, deixar que o Rodrigo comente um pouco. Dias reclamaram comigo que eu vou direto no assunto e de repente vão descobrir que meu entrevistado lá do meio quem é. Rodrigo Giraldelli, quem é você? A gente falou, você é da área de importação, mas eu quero pedir para que os nossos internautas, os nossos amigos que nos acompanham, entendam quem é o Rodrigo Giraldelli nesse momento aqui na minha frente. Show de bola, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, o Rodrigo Giraldelli é um filho de caminhoneiro e dona de casa, aquele que o pai sempre disse que se não estudasse iria dirigir caminhão ou trabalhar na lavoura. Como eu via meus tios e até meu pai trabalhando muito, eu falei, eu acho que eu não vou querer essa linha de trabalho, não. Então eu sempre fui muito estudioso no colégio, aquele que sentava na frente, aquele que perguntava, aquele que lia muito, porque eu queria, hoje com os 44 anos, na época, né, o sonho de qualquer pai e mãe era dar para o filho uma faculdade e o emprego de carteira assinada. E eu estava buscando isso, trabalhos em bancos, esse tipo de coisa. Com o tempo, me formei em administração e na faculdade comecei a trabalhar em comércios, em distribuidoras, e sempre na área administrativa. E depois disso tive uma oportunidade de empreender, nos idos lá dos 23 anos, logo saindo da faculdade, em ter uma própria loja, uma loja que eu já trabalhava. Então entrei no empreendedorismo, no empresariado muito cedo, tanto pelo lado bom de aprender bastante, mas pelo lado árduo, difícil, né, de que é ser empresário no Brasil. E de lá para cá nunca mais tive carteira assinada. Dentre essa minha jornada no empresariado, eu também prestava consultoria. Fazia implantação de sistemas, a minha área de formação é finanças, então fiz pós-graduação nessa área, né? E era muito diferente, né, a questão de sistema, controles naquela época. E eu prestava consultorias na implementação do sistema em um dos meus clientes, tinha uma necessidade de aumentar o lucro, a gente fez um projeto, uma análise, e a necessidade dele de aumentar o lucro vinha de reduzir o custo de compra através de importação. Nós analisamos, todos os concorrentes já importavam direto da China e estavam prosperando no mercado. E aí eu sugeri para esse cliente, falei, por que você não importa também? E ele sugeriu, falou, poxa, eu gostaria, mas eu não tenho a mínima ideia de como é que faz. Então é a base da faculdade, né, de saber estruturar um projeto, busquei para ele, apresentei e ele executou. E aí que eu entrei no mundo da importação, que é o que eu faço até hoje, né? Desde 2003, a gente tem trabalhado ajudando outras pessoas a importar da China para o Brasil. Então, numa maneira bem resumida na minha trajetória, é isso, né? A gente ajuda pessoas hoje, através do escritório, numa trading, né? Nosso escritório o nome oficial, né? É o intermediário, né? Aquele que une as duas pontas entre uma necessidade de quem quer começar a importar até a mercadoria chegar com a transportadora na porta do armazém. A gente tem todas as soluções que conectam essas duas pontas através dos nossos serviços. Algumas coisas sempre eu comento com as pessoas que nem sempre a gente sabe o que a gente quer fazer, mas a gente tem a certeza muitas vezes do que a gente não quer fazer. E você falou da história de família, né? Quem não estuda ou vai para a lavoura ou vai dirigir
Caminhão. Não há nenhum problema nisso, Nenhum respeitamos problema. essas profissões, são honradas, né? Mas certamente começa pelo isso eu não quero fazer. Sim. E aí vem as primeiras oportunidades. E eu recentemente conheci a gente ainda fala, né? Um ex-patrão, né? Uhum. O Fauzi. E o Sim. Fauzi falou, né? Não, o Rodrigo trabalhou comigo, a gente sabia que ele ia expandir em algum momento, a grandeza da mente dele e tal. E às vezes a gente sai de algum lugar e sai e a pessoa não quer nem falar mais da gente, né? E o Fauzi falou muito bem de você. Como é que foi essa. Foi aí que começou? Sim, Foi sim, tá na exatamente aí empresa pela Via dele. Brasil, porque hoje você é China Gate. Hoje é a Sim, tua empresa China Gate. Mas exato. você começou lá. Sim, ele foi, o Fauzi, essa empresa foi a primeira empresa que a gente fez a apresentação desse projeto e fizemos um piloto na época, uma importação pequena para teste. Acredito que foi no final de 2001 ou no Você já final de tinha ido para a 2002. China para Não, pensar nisso ou não? não. Todas as pesquisas feitas pela Uhum. internet e a internet, né, não é o que é hoje. Sim. Imagina, 2001, né? Então a gente tinha que minerar muitos dados. Eu sou da época de ir na biblioteca, Uhum. pesquisar, daí na época de conversar com os professores da faculdade para pedir os caminhos, né? Então a gente veio do mundo analógico, né, para o Uhum. digital. A gente participou, temos os pés nas duas canoas, né? E a primeira importação aconteceu como um teste. Não me lembro bem se foi final de 2001 ou 2002. Acredito que foi final de 2002. Deu certo. E aí o Fauzi convidou para ir para a China. Falou: ó, agora eu quero expandir, quero ir para lá. E eu falei assim: poxa, legal, então vai lá e depois você me conta. Ele falou: não, mas eu quero que você vá porque eu não falo inglês. Preciso de alguém que fale inglês. Falei: cara, eu não sei se eu dou conta, né? Ele falou: não, mas se você quiser ir, então se vira. E aí eu fui atrás do meu professor de inglês, já tinha feito o inglês tradicional em escola, tudo, né? Falei: cara, eu preciso do intensivão. Porque eu vou para a China, só que eu vou para a China numa condição de ajudar alguém, e se eu não conseguir me desvirar no inglês lá, eu já conversava com os fornecedores por internet e Skype, por e-mail e Skype na época, e a gente fez a primeira viagem em 2003, para fazer, digamos, o que era o que seria o segundo pedido de importação lá da China. E quando eu pisei na China, aí não tem como você desver, né? Uhum. Quando você vê algo, não tem como você desver algo. A mente expande e ela não volta mais ao estado original, né? E aí sim, eu fiquei embasbacado com tudo que eu vi, porque depois descobri os motivos disso. A gente não aprende nada do mundo oriental, muito pouco. Tem várias questões políticas aí relacionadas à educação que a gente não aprende o que acontece por lá. E eu achei que ia ver uma China muito atrasada, e tô falando de 20 anos atrás, né? E cheguei lá e eu vi uma China pujante, crescente, algo muito, assim, interessante do ponto de vista dos negócios. E como um multiplicador, um professor, um consultor que não consegue deixar de ajudar quem está ao redor, eu passei a falar disso para todo mundo que estava ao redor. Uhum. Até porque as pessoas perguntavam, né? Cara, e daí, como é que é lá? Como é que é na China? Tudo. Eu falei: é isso, é aquilo. E aí a prestação de serviço, né, Marçal? Um cliente indica o outro, né? Sim. Tem marketing, tem um monte de coisa, mas o melhor marketing é o boca a boca para o prestador de serviço. Esse primeiro cliente me indicou um outro, o outro indicou outro, o contador dele ficou sabendo que eu fui para a China e indicou outro, e eu fiquei meio que conhecido aqui na cidade, que é uma cidade pequena, né, como o carinha que ia para a China ajudar os empresários. Uhum. De fato que no ano seguinte eu fui 3 vezes para a China, com 3 empresários diferentes. E aí fui me desenvolvendo, e depois de um tempo eu falei: pô, eu tenho um negócio aqui, né? Aí isso é um negócio. E aí que surge a ideia de estruturar isso como antes era um serviço adicional que eu tinha no meu portfólio, porque Uhum. lembra, eu Você disse tem mais cedo, consultoria, né? eu vim da consultoria de finanças, controladoria, controle de estoque, implantação de sistemas. E também coloquei uma linha ali, um serviço de importação da China. Uhum. Mas chegou um tempo que eu falei: olha, isso pode ser maior do que o primeiro. E no meu caso, eu precisei tomar uma decisão, porque eu estava trabalhando muito, não tava, a qualidade do serviço estava caindo, eu precisei decidir escolher algo para fazer. E aí eu escolhi na importação. E de lá para cá já foram 27, 28 viagens e milhares, nem sei quantas importações já feitas. Hoje a empresa está com 55 funcionários e aumentando, graças a Deus. E estamos seguindo. Engraçado assim, você falando, quando a gente não domina determinados assuntos, o frio na barriga vem na hora, né? E você Sim, falando 2001, 2002, né? Fazer uma importação, conversar pela internet, Skype, traduzir para conversar e tal.
Sinceridade, não te deu frio na barriga quando você efetuou a compra? Será que vai chegar aqui mesmo? Estou falando com as pessoas certas. Você teve esse medo ou você estava tranquilo nessa primeira importação? Não, eu tive o receio e chegou um momento que eu peguei e falei, olha, tá tudo certo, a vendedora tá me atendendo há 2 meses, não é possível que essa pessoa, eu lembro até o nome dela, eu tenho foto com ela, o nome ocidental dela era Vicky, né? Vicky Pandan. Falei, olha, a chance dessa mulher me dar o cano é muito baixa, porque o tanto que eu perguntei, o tanto que ela foi paciente comigo, e eu perguntando tudo, então assim, né? Ninguém que quer dar o cano em outra pessoa leva tanto tempo esse atendimento. Mas corre o risco. Falei, e se a gente pagar? Era uma importação de US$ 5.000. Falei, e se a gente pagar e não chegar? Aí ele falou, olha, vamos arriscar, peça as fotos do produto, e o risco não era meu, obviamente, era do empresário. Ele falou, ó, peça as fotos do produto, o produto era personalizado, tinha logomarca, tudo. Então dava muito trabalho para dar o cano fazendo 5.000 peças lá de um determinado produto com a marca própria. Uhum. Mas a gente tinha esse receio. E aí, na época, o proprietário decidiu arriscar. Ele falou, não, vamos pedir esse valor, porque esse valor, se der tudo Não me errado, quebra. não vai me quebrar. Uhum. É claro que existem mecanismos para você controlar isso hoje. A gente pode pedir inspeções, a gente pode pedir acompanhamento de embarque, né? Porque se fosse US$ 50.000 aí não Uhum. dava. Se fosse US$ 500.000. Uhum. Então, existem mecanismos para não deixar que isso aconteça. Mas, como o valor era pequeno para a operação dele, ele decidiu arriscar e veio, os produtos chegaram perfeitamente, tudo. Tanto é que, para fazer o segundo pedido com maior quantia de investimento, ele decidiu ir para lá. Uhum. Falou, não, vou para lá, vou conhecer. E é legal, Marçal, porque assim, muitos brasileiros, eu já acompanhei muitos brasileiros lá, e isso acontece, isso que eu vou contar, aconteceu com uma alta frequência comigo. Nós vamos para a China, às vezes, vou dizer um termo assim, um pouco pejorativo para os brasileiros, nós vamos para a China meio de salto alto. Uhum. Brasileiro, não, que é o fornecedor, que é isso, que é aquilo. Quando a gente chega lá, aí a gente vê às vezes o tamanho da fábrica que está nos atendendo. Eu tive vários casos que o cliente deu 10 passos na frente da fábrica e falou assim, meu Deus do céu, eu estava desconfiado deles, será que eles vão vender pra gente? Olha, Inverte, né? inverte. Porque o cara chegava lá com a fábrica com 1.200 funcionários. A gente visitou uma fábrica de ar-condicionado que eles tiravam da fábrica todos os dias 200 containers. 200 containers, 4.000 unidades por dia, para o mundo inteiro. E a gente chegou lá assim, né? Falou, vou ver essa fábrica de ar-condicionado ali. Então isso é muito comum acontecer. Mas é claro que tem que se precaver. Uhum. Porque 99% dos empresários brasileiros, americanos, alemães, italianos, chineses acordam todo dia para fazer negócio. Mas sempre tem aquele 1% que acordou para fraudar o sistema, para dar cano, né? Mas, voltando à sua pergunta, né? Fiz um loop grande no sentido de a gente estava com medo, Uhum. porém, quando chegou, veio o produto perfeito, veio tudo certinho, e isso deu bastante segurança para continuar. Perfil de quem importa. É pequeno o empresário, é médio, é grande, só vem container fechado? Como que é isso? Mudou muito, tá? Até a pandemia, o perfil de cliente que a gente atendia, aí eu estou fazendo um corte, né, Uhum. da nossa penetração de mercado, a gente buscava de fato pedidos, vamos dizer assim, de US$ 20.000. Um container fechado. É claro que um container de mala de viagem, ele nem chega a US$ 20.000, porque a mala de viagem ela é bem volumosa. Um container de bicicleta é muito volumoso. Agora, sei lá, se nós formos pedir um container imagina, sensor de câmera de ré de carro. Então, um container deve dar mais de US$ 1 milhão ali, porque o produto é muito pequenininho. Então, até a pandemia, o perfil de cliente que a China Gate buscava era aquele lojista daquilo que a gente chamava antigamente de loja de 1,99. Uhum. Hoje não tem mais, né? Loja de utilidades, loja de 10, tudo mais. Era aquele tipo de cliente que a gente prospectava e qualquer outro cliente que tinha pelo menos esse volume de importar um container. Por que um container? Porque um container é como se fosse um pedido padrão. Só que não precisa comprar na China somente de container fechado. Porém, esse era um tipo de cliente que a gente buscava por questão ali de questões comerciais mesmo. Na pandemia, foi curioso que o mundo parou, todo mundo sabe o que aconteceu, e
eu, como tenho uma grande divulgação dos meus serviços na internet, já são 10 anos aí produzindo vídeos no YouTube, todas as redes sociais aí, as mais famosas, né, que a gente consegue alcançar, as distribuidoras do comércio físico fechou. E muita gente procurando no YouTube, no Instagram, no site, pedidos pequenos para vender em e-commerce. Porque o e-commerce explodiu, né? Por motivos óbvios, né? Ninguém O podia sair online. de casa, né? Exato. E aí a gente tinha já essa habilidade, mas a gente não atendia como de forma prioritária. Bom, aí a gente, na pandemia, tomou essa decisão. Falou, ó, vamos focar nesses pedidos menores, mesmo que eles dão bem mais trabalho, mesmo que eles não sejam tão lucrativos, mas, estrategicamente, é o que tem, é quem está batendo na porta, vamos atender. E mal sabia eu que essa seria uma grande virada na China Gate, de forma que a gente entrou na pandemia com 12, 13 pessoas e saímos 3 anos depois com 50. Uhum. Por quê? Primeiro, porque dá mais trabalho, eu preciso de mais gente. Só que a penetração foi fantástica. Era um serviço que pouca gente estava olhando e oferecendo no mercado. Então a gente entrou e começamos a atender pequenos e-commerces, médios também, temos clientes grandes, mas atender em cargas fracionadas, cargas compartilhadas. Na prática, estamos dividindo um container com 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. Dá um trabalhão fazer isso, porque tem regra, Receita Federal, ela é bem rigorosa no controle, então a gente cumpre todos os requisitos, fazendo tudo certinho para ajudar esses empresários que estão querendo começar a importar. Às vezes estão montando a loja e já começam a importar, às vezes já tem uma loja e querem começar a importar. Então, a importação hoje você tem ela de container fechado, obviamente, para quem tem muito volume. Container compartilhado, para quem tem 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, quer importar 10 caixas, 15 caixas, é totalmente possível. E também aéreo, né? Para mercadorias mais caras, que chegam da China para o Brasil em 10, 15 dias, está aqui. Então são as necessidades que a gente atende. Falando em valores, né? Nós temos clientes assim que começam com 5, 10 mil reais. O pedido mínimo médio na China Gate é 25 mil reais de compra, mais os custos para trazer, então deve ficar em torno de 40 mil reais. Mas, como eu disse, depende muito do produto, né? Temos clientes que importam, sei lá, pulseira de smartwatch. O cara vai lá, pede 5 mil reais disso, 7 mil reais, vem, chega, vende, faz isso todo mês, faz isso a cada 15 dias. Obviamente, temos clientes que vai para a China e pede 25 containers de uma vez só de brinquedos, né? Então, são espectros diferentes ali desse tema importação, né? Então, como oportunidade, você me falou do pedido mínimo de 25 mil, mas você falou também do cidadão o empresário que ele vai importar pulseira de smartwatch. Uhum. Você está atendendo esse público também, do 5 e o do 25 e Sim. acima? Atendemos, porém, com canais diferentes. Entendi. Por quê? Quem quer importar, vamos chamar de pequeno porte, cara que vai comprar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Neste caso, a gente tem um serviço expresso. O que é o serviço expresso? Basicamente, você vai nos sites chineses, compra, sites como Alibaba, madeinchina.com. Alibaba é o mais famoso, né? A gente tem uma parceria muito forte com um site chamado Hakumart, Hakumart com K, hakumart.com.br. Você compra e eles entregam no nosso armazém na China. Temos 2, um na cidade de Shenzhen e um na cidade de Yiwu. Um no meio da China e um mais ao sul da China. Quando a gente recebe esses produtos no nosso armazém, a gente transporta para o Brasil, libera na Receita e entrega no endereço da pessoa. Com nota fiscal, CNPJ, tudo certinho. Não estamos falando aqui de compras para uso e consumo. Estamos falando de compras com objetivo de revenda, né? Agora, quem quer comprar um container, a situação fica um pouco mais complexa, né? Porque são muitos produtos, os valores são maiores. Então aí, nesse caso, podemos fazer a pesquisa a partir daqui, daí eu coloco um consultor dedicado para cuidar de todos os detalhes, porque o investimento é maior. E container completo não precisa levar para o nosso depósito, é nós que mandamos o container para carregar na fábrica, né? E trazemos da mesma forma. Ou, agora que passou os 3 anos de bloqueio de viagem, né, da pandemia, ou o cliente vai para a China colocar o pedido lá. Isso é muito comum para clientes que têm um perfil maior. Por quê? Você negociar pela internet,
dá para fazer, mas são tantos detalhes quando o cliente quer comprar muitos produtos, que às vezes 30 dias de trabalho, todos os dias na internet, você resolve com 3, 4 dias na China. Uhum. Visitando os showrooms, visitando as fábricas e colocando o pedido. Então é muito comum os clientes irem para a China, ficarem 3, 4, 5 dias, uma semana, volta. Temos assessoria lá, pessoal falando em português, vai comer bem, tudo certinho, hotel, a gente dá toda essa assessoria, eles vão para lá colocar o pedido. Aí depois a gente cuida da logística. No final do dia a gente cuida de ajudar o cliente a fazer o pedido, seja na internet ou seja na China, e a gente trabalha fazendo a parte de frete e desembaraço aduaneiro. Claro que há algumas curiosidades, né? Você falou um pouco da comida também, né? Mas imagino que uma das curiosidades é poder conhecer, poder turistar na China. Quando você leva um grupo, ou que a tua equipe leva um grupo, não só o trabalho, você também reserva alguma coisa para a cultura, você tem isso lá, como é que funciona? A gente deixa a cargo do cliente. E aí é o perfil do cliente. Tem cliente que gosta somente de fazer o comércio. Até porque às vezes ele já foi outras vezes, Já né? foi outras vezes, às vezes está sozinho. A gente tem um perfil de cliente que é assim, né? Eu sou muito parecido com esse perfil que eu vou descrever. Quando eu estou trabalhando, geralmente eu estou sozinho, não estou com a minha esposa. E eu gosto de viajar com a minha esposa. Eu gosto de Uhum. conhecer lugares e dividir com a minha esposa. Então, é claro, né? Se a gente está num lugar diferente, vamos conhecer? Vamos. Mas tem muitos clientes que preferem assim: ó, um dia que eu vou vir com a minha esposa, daí eu vou tirar para passear. E usa o tempo só para comprar mesmo. De fato, como você falou, a primeira vez a gente sente mais vontade de conhecer, porque a China é bem exótica, bem diferente do Brasil, né? Agora, por outro lado, temos alguns clientes que gostam e já pedem até para reservar 1, 2, 3 dias depois que terminar o serviço. Dificilmente alguém pede antes, né? Geralmente vai com a ideia do trabalho e pede alguns dias depois para visitar alguns lugares turísticos. A China é muito grande, né? É igual ao Brasil. Então, é, a gente conhece muito o quê? Muralha da China, mas Muralha da China ela tá ao norte, é como se fosse no Brasil, seria assim, mais no de Mato Grosso, Belém do Pará para cima, sabe? Então, se você tá fazendo negócio no Rio Grande do Sul, não é tão óbvio você ir para lá. Só que a China, Marçal, ela é um país milenar, né? A cultura milenar. Então tem muita coisa legal para visitar. Eu não sei se é legal para o brasileiro sair do Brasil para ir para a China só fazer turismo. Eu acredito que tenha outros lugares mais legais para zerar antes. Mas você estando lá é muito interessante. Então a gente sim tem alguns clientes que pedem para visitar. Tem lá os Guerreiros de Terracota, lá em Xi'an, né, que é uma, para quem gosta de história, é muito bom. A própria Beijing, né, tem ao norte tem a Muralha da China, tem o Palácio de Verão do Imperador, Cidade Proibida, são lugares bem legais. Mas a China como um todo, para quem gosta de templos assim, tem paisagens naturais muito bonitas também. Nessa, para quem gosta de turismo, já fica a dica. Para quem está na China, você está muito perto do Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã. Então, para quem gosta da parte de praia, aí já tá lá, tá 2, 3 horas desses locais, né? Uhum. Porque a passagem é bem cara, né? Para ir só fazer esses destinos. Então é muito comum. Ou fazer um stopover no país de conexão, porque a gente não voa direto para a China. Isso é o que é o mais fácil. Isso é o que eu mais faço. Por exemplo, estamos aqui, vamos sair do Brasil para ir para a China com escala em Paris? Pô, ficar uns dias em Paris, com escala na Holanda, fica alguns dias na Holanda. E assim eu vou escolhendo, né? Uhum. Londres, Catar, Dubai, Estados Unidos, várias vezes. É uma das opções também. Vamos dizer que eu quero começar a importar, né? A gente está aqui com essa caneca aqui, né? E de repente, eu quero começar a trazer em grande volume, um material que não seja, que não quebre, enfim. Como é que começa isso? Eu não tenho a mínima noção e vou começar. Qual é a porta de entrada? Porta de entrada é escolher o produto. Você já estava falando, olha, queremos importar caneca, queremos importar microfone, estou olhando coisas que tem aqui ao nosso redor. Tripé de microfone, luminárias. Então, primeiro escolhe o produto. E a escolha do produto ela vem ou da sua experiência, a pessoa já trabalha num ramo e é muito óbvio essa escolha, né? A pessoa trabalha com venda de bicicleta, ela vai pensar em bicicleta e acessórios de bicicleta, né? Às vezes vem de uma necessidade de uso. Muitas pessoas que têm filhos começam a comprar produtos para bebê, vê que isso é caro, vê que isso é made in China, começa a acessar o nosso atendimento e fala, olha, vai importar acessórios para bebê? A pessoa começa a fazer beach tênis, compra as raquetes, compra a bolinha e começa a pensar em importar isso. Então a gente fala casos de uso, isso é muito comum acontecer também. Existe um terceiro perfil de escolha que é totalmente pela oportunidade. Ó, tenho um investimento, quero trabalhar com algum comércio e quero importar da China e quero saber
o que é melhor para importar. Esse é mais difícil escolher, né? Porque pode ser tanto microfone quanto raquete de beach tênis. De qualquer forma, tem que escolher um produto. Porque a China tem muitas coisas e o que determina mesmo, assim, é o mercado, é a venda, né? Tudo dá para trazer, mas será que tudo vai vender? Qual que é a qualidade? Qual que é o preço? Bom, determinou o produto, aí a coisa tem um passo a passo mais estruturado. Fazer a cotação. Então, primeiro lugar que eu falo para fazer, que todo mundo aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, pode começar pelo Alibaba. Maior site B2B do mundo. B2C é a Amazon, né? Maior site B2B do mundo. O Alibaba transaciona em um dia mais do que toda a internet brasileira transaciona em um ano. Meu Deus. Então, assim, é um negócio brutal, né? A China tem números muito superlativos, né? Porque é muita gente, né? Astronômicos, né? É muita gente. Então, Alibaba, e eu recomendo também a Racomart. A Racomart tem em português, já tem todo um serviço, um atendimento 24/7 em português. Racomart com K vale a pena também dar uma olhada. Então, são 2 sites, tem vários outros. Se for no meu canal do YouTube, tem lá 10, 12 sites para você pesquisar. Fez a cotação, aí nós temos que ver por quanto chega no Brasil. Porque assim, Marçal, na China é barato, mas a China está do outro lado do mundo. Então tem que adicionar frete e impostos para esse negócio chegar aqui. Então o importante não é só saber quanto custa lá a pulseirinha de smartwatch, enfim, esse microfone. É por quanto chega aqui. E sabendo quando chega aqui, por quanto a gente vai vender. Então pronto, esses 3 primeiros passos, escolha do produto, cotação junto ao fornecedor na China e simulação de custos, determina se a gente vai ou não vai importar. Para quem quiser ajuda nessa questão de simulação de custo, a gente tem planilhas gratuitas no site. Pode baixar, a gente dá esse apoio ali, porque é uma parte mais técnica de cálculo de impostos, aí a gente já dá o caminho das pedras lá. Decidiu que vai importar, aí a gente chama de fase 2, né? Tudo isso que eu falei é fase 1. Decidiu que vai importar, então aí tem que ter um procedimento técnico no CNPJ de cada um, inclusive se for MEI. MEI pode importar, então assim, a pessoa pode montar um CNPJ agora na internet em minutos, daqui meia hora ela já habilita no portal da Receita Federal como importadora e vai importar legalmente. Isso é um benefício que tem aí, a Receita Federal está muito moderna em relação a isso. Fez a habilitação, aí a questão de documentação, tem que ter um documento para pagar a mercadoria na China, né, para o fornecedor liberar a mercadoria. Depois, transporte, que é a parte logística, né? Receber na China, transportar para o Brasil, aéreo ou marítimo. Fazer a liberação na Receita. Vale dizer que a liberação na Receita tem que ser feita por um despachante aduaneiro, isso é uma profissão. Então, importação por navio, não tem como a carga chegar sozinha no endereço. A importação aérea, muitas vezes a gente compra e ela vem, né? Então, o correio, a companhia de transporte, ela libera na Receita e entrega. Na marítima, isso não acontece. Ela vai até o porto, cabe ao comprador, ao importador ir lá liberar. Só que ele é igual um contador, né? Se você não é contador, você não pode fazer as suas declarações junto à Receita Federal. Então, existe um profissional chamado despachante aduaneiro que libera a carga na Receita. Então, ele faz essa liberação, esse trâmite ali, né? Olha o nome, né? Despachante aduaneiro, desembaraço aduaneiro, é porque o negócio já é embaraçado mesmo, né? E aí sim a carga está nacionalizada, é nesse momento que se paga os impostos, e aí faz a entrega aí já gerou a nota fiscal, daí daqui para frente é normal. Então esses são os passos, assim. Margem, obviamente, que depende do produto, né? Tem produto que vai dar margem, não sei, vou falar qualquer besteira, margem dobrada, eu comprei por 5, com tudo aquilo que eu tenho que pagar, com o trabalho da China Gate, com a legalização por meio dos impostos do Brasil, enfim, eu paguei 5, eu vou vender por 10. Isso não existe um parâmetro, depende do produto, de quanto que eu vou ganhar nesse produto, é isso? Sim, depende do produto, porque aqui tem. Foi legal que você falou e você falou valores bem acertados. São duas contas que a gente tem que fazer. A primeira, quanto eu pago na China e quanto chega. Aí diz que você acertou porque é geralmente pelo dobro mesmo. Mercadoria muito volumosa, mais que o dobro. Mercadoria menos volumosa, menos que o dobro. Existem produtos que o governo cobra mais impostos, existem produtos que o governo cobra menos impostos, pelo princípio da essencialidade. Livro, produto médico, mais essencial, tem menos impostos. Brinquedos, por exemplo, tem mais impostos porque são mais supérfluos. O governo trabalha dessa forma. De qualquer, em linhas gerais, podemos dizer que chega pelo dobro, tá? No Brasil. Aí tem que ver por quanto consigo vender. E aí sim é mercado, né? Porque as pessoas me perguntam muito, esse determinado produto não está saturado no mercado?
Eu até tenho um vídeo na internet que eu falo assim, tudo tá saturado. Hambúrguer tá saturado, não tá? Aí a gente viu um boom de uns 10 anos pra cá de hambúrgueres artesanais. Uhum. Nem sei o plural de hambúrgueres. Hambúrgueres, não sei. Cerveja, poxa, super saturado. Aí tivemos também um boom aí nos últimos anos de cerveja artesanal. Barbearia, né? O que que aconteceu com as barbearias, né? Teve uma renovação. Então, todo produto você tem mercados mais populares, com margem de lucro menor. Você tem mercados intermediários e mercados mais chiques, né? Como que nós podemos dizer? Mais elitizados, né? Uhum. Então tem margem de lucro dentro do mesmo ramo, tem margem de lucro diferentes. Mas obviamente que tem ramos que entregam mais do que outros, né? Em geral, Marçal, produtos que têm um giro mais alto, uma demanda mais alta, atrai mais concorrência, margem de lucro é menor. Então você ganha na quantidade, Volume, né? no volume. E o contrário é verdadeiro, né? Às vezes produtos nichados, produtos de cauda longa, eles não vendem tantas unidades, porém a margem de lucro é maior. Eu tenho um cliente, olha só, no ramo pet, então todo mundo aqui imagina o que é o ramo pet. Você pensa em produtos para cães, para gatos e por aí vai. Aí ele trabalha com pets exóticos. Eu nem sabia que tinha uma categoria, uma subcategoria dentro do ramo pet que chamava pet exóticos. Estamos falando de peixes, répteis e aves. Então ele trabalha dentro do pet exótico, ele trabalha com peixes. Na prática, no final do dia, ele traz produtos para aquarismo. Tudo aquilo que se põe dentro de aquários. Podemos imaginar que não é um ramo que vai vender, sei lá, bilhão, né, ao longo do ano. Só que a margem de lucro é fantástica. Uhum. Né? Então, Concorrência a menor. concorrência é menor, não é tanta gente que está fazendo, e ele está muito feliz nisso. Né? Tá nichado pro aquário, né? Tudo que vai dentro do aquário, né? Exatamente, entendeu? Dentro do ramo pet. Agora, vamos trazer, sei lá, o tapetinho dentro do ramo pet. Vamos trazer o tapetinho gelado do cachorro lá. Vende-se muito mais, margem de lucro menor. Uhum. Então, o que eu gosto de sugerir aqui para quem está nos vendo, nos assistindo, se você conseguir trazer um produto e vender pelo dobro, você pagou 100 aqui no Brasil. Pagou 50 na China, chegou por 100. Uhum. Se você conseguir um markup de 200%, vender por 200, pelo dobro, você tem um negócio, um comércio que vai te sobrar, organizadinho, 15, 20% de lucro líquido. Claro, né? Que daí eu não sei as despesas internas que o cara vai ter. Ele pode alugar um escritório. Ele tem, né? Exatamente. Mas, via de regra, a gente faz bastante pesquisa com os nossos clientes. 15 a 20. De 15 a 20%, bem organizadinho. Então vamos lá, faz uma importação, 20 mil reais, vende por 40, vai te sobrar de 15 a 20% desses 40, bem organizado, nada de muita regalia na empresa, né? E a pessoa vai escalando, né? A pessoa vai escalando. A primeira, depois separa um pouco do capital, a pessoa tem que viver, né? Beber, comer, viver, a não ser que tenha outra renda. Mas a primeira importação você faz, é a mais difícil, depois você compra de novo os produtos, comprando um pouco mais, vai aumentando. E ao longo do tempo aí a gente tem clientes que começaram com pouco dinheiro e estão hoje já trazendo em container completo, estão crescendo bastante. Às vezes ele vem no início aí com varejo mesmo, daqui a pouco ele começa a entender, vira atacadista daquilo, né? É um movimento muito comum. E aí ele fala, bom, tô conseguindo trazer, tô vendendo e a minha demanda tá alta, eu vou revender. Sim. Também é uma possibilidade. A margem aí muda um pouco? Muda. Temos clientes que fazem o famoso atacarejo, né? É o mesmo produto e aí você tem um preço para varejo e um preço para atacado. Pô, no atacado, o pedido mínimo é maior, né? O custo de pedido e de organizar é menor, então a pessoa abre mão da margem e ela dá a condição para o cliente dela revender com lucro. E no varejo, dá mais trabalho, tem que fazer embalagem 1 a 1, atendimento 1 a 1. Ainda mais no e-commerce, né? Que o e-commerce é uma guerra feroz de concorrência, porque o e-commerce é muito fácil do cliente comparar preço, né? Então, esse termo atacarejo, ele acontece muito. Bom, para a gente encerrar, contatos da China Gate, tua equipe está à disposição, de repente alguém se interessa, né? E a gente tem aqui uma gama de pessoas do mundo nos vendo, né? Sim. E pode ser que alguém diga, ó, eu sempre sonhei com isso, mas não sabia nem por onde começar. China Gate, qual é o caminho? Vai para chinagate.com.br. Se você está do zero e quer conhecer mais, tem uma área de materiais lá, materiais gratuitos.
E-books, cursos gratuitos, cursos rápidos de 1 hora, 2 horas, para você entender. Ali é o começo. Redes sociais também, YouTube e Instagram. Todo dia tem no YouTube toda semana, no Instagram todo dia tem conteúdo lá, caixinha de perguntas, aquela coisa toda. Se você já passou dessa fase e já quer começar, no site também lá no topo tem um botão de chamar nosso atendimento. Conversa com o nosso time no WhatsApp, fala o que você precisa, nosso time vai te atender bem e a gente vai te dar os próximos passos, caminho para começar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cápsula Cast. É um assunto diferente, né, para quem nos acompanha. Eu tenho tido essa felicidade de deixar que o meu conteúdo apenas seja o importante, mas que eu traga ideias e pessoas diferentes. A ideia sempre é compartilhar conteúdo para destravar vidas de pessoas. De repente alguém está sonhando com isso, né? Ah, eu vou ganhar 100%. O que o Rodrigo disse aqui? Você pode vender com 100% daquilo que você pagou lá. Só que aí você tem a despesa com o teu aluguel, o teu condomínio, teus funcionários, teus impostos. Quando você paga um funcionário, vai sobrar 15% a 20%. Ah, é um bom negócio? Bom, se você acha que é, É o né? custo de oportunidade de cada um, né? Aí É você assim vai mesmo. analisar. Muito obrigado e muito sucesso. É sempre um prazer poder te ouvir, né, pela tua história e por tanto sucesso que você foi trilhando e conquistando ao longo da tua caminhada. Show de bola, Marcelo. Obrigado pelo convite e sempre à disposição para contribuir com você e com a sua audiência. Beleza. Esse foi o Cápsula Cast, falamos de importação. Para você que não entendia nada, como eu também não entendia, acho que entendi um pouco mais. Como não é meu core business, eu estou dividindo com vocês. Mas confesso que às vezes fica pensando, será que eu não tenho nada para eu fazer, né? Para fazer um negócio com ele, né? Olha, quero pensar. E digo aí, pense também. Quem sabe não é uma oportunidade. Até o próximo.